Meus queridos irmãos, estamos então celebrando o 6º domingo da Páscoa. O próximo domingo já estaremos celebrando a ascensão de Jesus aos céus. E no outro domingo, encerrando o tempo pascal, celebraremos, se Deus quiser, o Pentecostes. A conclusão do tempo pascal, a vinda do Espírito Santo. Meus irmãos, e como nós já estamos nos preparando para esses dois momentos, a Ascensão e Pentecostes, o Evangelho de hoje já nos fala, de certa maneira, do Espírito Santo e da ascensão de Jesus. Jesus está no cenáculo de Jerusalém, depois de celebrar a última Páscoa judaica, de instituir a Eucaristia. Jesus continua ali, junto de seus discípulos, ao redor da mesa, quando Judas já tinha saído para entregá-lo, e Jesus vai deixando o seu testamento, vai conversando com seus discípulos a respeito da sua partida, vai confortando seus discípulos e vai explicando para eles todas aquelas realidades necessárias para que eles não desanimassem após a cruz. É o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de São João. E neste trechinho do Evangelho de hoje, Jesus nos fala do amor. Do amor. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. O que eu vos amo é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Mas quais são os mandamentos? São os 10 mandamentos? Não. Porque os 10 mandamentos já estão no Antigo Testamento, todo mundo observava. Os mandamentos de Jesus é exatamente aquilo que Jesus disse, resumiu todos os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Estes são os 2 mandamentos de Jesus, os mandamentos do amor. Meus irmãos, nós dizemos muitas vezes o que distingue o cristão é a cruz, que é o sinal do cristão, é a cruz. Está certo, porque da cruz mostra que Jesus nos amou ao extremo, é verdade. Mas o verdadeiro sinal do cristão é o amor. É o amor. Jesus disse: se vocês se amarem verdadeiramente uns aos outros, nisto saberão que sois meus discípulos. Porque não adianta eu ter uma cruz pendurada no peito, uma cruz grande, se eu não amo. Se eu não dou a minha vida pelo outro. O mandamento de Jesus é do amor, mas não amor qualquer, não amor sentimento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esta nossa maneira de amar que Jesus nos pede. Um amor que é doação. Um amor que é consequente. Os santos
amaram e amam a Jesus a ponto de dar a vida por Jesus. Olha tantos mártires que nós temos na igreja. Preferiram morrer do que negar Jesus. São Sebastião, Santa Inês, Santa Cecília, Santa Anastácia, São Tarcísio, Santo Inácio de Antioquia, só para citar alguns santos mártires. Eles preferiram morrer do que abandonar Jesus. E tem uma música do Padre Zezinho muito bonita. Forte é quem morre, mas não admite matar. Este é o verdadeiro que ama. É capaz de morrer, mas não admite matar. É o amor verdadeiro. É este amor que nosso Senhor pede de cada um de nós. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas Jesus disse mais para os seus discípulos naquela despedida. Eu estou partindo, é verdade. Vocês sabem, amanhã eu serei crucificado. Foi naquela noite de quinta-feira santa. Amanhã eu vou partir, mas não os deixarei órfãos. Não os deixarei órfãos, quer dizer, abandonados. Eu vou, mas eu e o Pai enviaremos o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, o Advogado. E Ele vai ensinar para vocês tudo o que eu vos ensinei, e estará convosco, e por Ele eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. E Jesus que promete aos discípulos o outro, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Jesus não está mais fisicamente presente na igreja, mas agora no Espírito Santo que Ele enviou, após a sua ascensão aos céus, Ele continua vivo, presente e atuante na igreja. Ele continua vivo no coração daqueles que amam de verdade, daqueles que vivem o amor verdadeiro em seus corações. Jesus, Ele envia o Espírito Santo. Meus irmãos, é o Espírito Santo que Jesus enviou que faz a igreja acontecer. Por isso que a igreja, apesar de ser composta de homens miseráveis, pecadores, que somos todos nós, ela continua sendo no mundo a presença de Jesus ressuscitado. Ela continua no mundo a missão de Jesus. A igreja, na pessoa do Papa, dos bispos que estão em comunhão com o Santo Padre, dos cristãos que verdadeiramente vivem o Evangelho, o Espírito Santo está agindo e vai ficar atualizando Jesus até o final dos tempos. Esta nossa certeza, nós temos alguém que nos defende. A palavra paráclito em grego significa defensor, o advogado. Ele que nos defende, o Espírito Santo. E nós precisamos, não é verdade, de que alguém nos defenda, porque nós somos, os cristãos, somos atacados. O maligno não sabe o que é descanso e tirar férias. Ele está trabalhando dia e noite. E qual que é a função dele única? Nos afastar de Cristo, nos afastar da salvação. E por isso o Espírito Santo é aquele que nos defende.
Ele é a verdade, o Espírito da verdade, como disse Jesus. No meio de tantas mentiras, o Espírito Santo nos revela a verdade, a única verdade, que é Jesus mesmo, que é Jesus, o único caminho, a única vida. Meus irmãos, sem o Espírito Santo, Jesus já teria desaparecido há muito e muito tempo. Sem a presença do Espírito Santo, a igreja não existiria. Mas porque o Espírito Santo age, nós temos a presença de Jesus do nosso meio. Nós temos a palavra de Deus, que é uma palavra viva. Nós temos os sacramentos, o batismo, a crisma, a unção dos enfermos, a penitência, a eucaristia, a ordem, o matrimônio, como canais da graça de Deus para nós, que nos traz Deus pela ação do Espírito Santo. Então Jesus não veio aqui simplesmente pregar o Evangelho e depois foi embora e nos deixou abandonados. Não, Ele continua conosco, Ele não nos abandona. Não os deixarei órfãos. Meus queridos irmãos, a primeira leitura da missa de hoje nos fala de um fato interessante. Diz o seguinte, que após Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, os apóstolos estavam anunciando o Evangelho, primeiro em Jerusalém. E ali as pessoas se convertiam. Ali os apóstolos tinham que enfrentar dificuldades, perseguições. E um discípulo que era diácono foi para Samaria, Filipe. E lá Filipe anunciou o Evangelho. Anunciou o Evangelho. E disse a primeira leitura que grande era a alegria ali naquelas cidades da Samaria. A Samaria, eu já expliquei para vocês, onde moravam os samaritanos, que eram pessoas, a religião deles meio atrapalhada, não era nem pagão nem judeu. Por isso os judeus o detestavam, os samaritanos. E Filipe vai anunciar o Evangelho na Samaria, e lá muitos se converteram. Muitos acolheram a palavra de Deus com alegria. Receberam o batismo. Os apóstolos em Jerusalém, sabendo o que estava acontecendo na Samaria, enviaram 2 apóstolos, João e Pedro e João, para ir lá na Samaria saber o que estava acontecendo. E quando eles chegam, percebem que ali tem uma comunidade fervorosa. E o que eles fazem? Eles impõem as mãos sobre aqueles que tinham se tornado cristãos e derrama sobre eles o Espírito Santo. Meus irmãos, esta foi a primeira crisma da história da igreja. Os apóstolos que vão até a Samaria, impõem as mãos, unge com óleo do crisma, e ali o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. Não é isso que acontece em nossas paróquias? De quando em vez o bispo, que é o verdadeiro sucessor dos apóstolos, vem nas nossas paróquias, e aqueles que já são batizados, evangelizados, ele impõe as mãos e crisma essas pessoas. É isso que acontece até hoje.
O que significa isto? Que para ser igreja de Cristo não basta ter um grupo de pessoas que vivem o Evangelho, são entusiasmados e aí funda a sua igrejinha e pronto. Não, é preciso estar em comunhão com os apóstolos, é preciso ser confirmados na fé por aqueles que são os sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Por isso quem deve crismar deve ser o bispo. Eu já fiz crismas, mas não é próprio para nós padres crismar. Nós somos colaboradores dos apóstolos, mas o verdadeiro sucessor dos apóstolos são os bispos. E é eles que vêm e, em nome da igreja, confirma, pela força do Espírito Santo, confirma aquela igreja. Por isso que nós precisamos dos bispos, daqueles bispos, não daqueles que se auto-intitulam bispo, né? Porque hoje está uma confusão desgramada, não é? Tem gente que vira bispo, bispa, apóstolo, tudo uma confusão danada. Mas eu estou falando da igreja de Jesus Cristo, eu estou falando da igreja católica, né? Os bispos católicos, eles são os verdadeiros sucessores dos apóstolos. Por isso eles são nomeados, indicados pelo Papa. Por isso que eles têm autoridade de nos confirmar na fé. Se não fosse esta pandemia, de hoje a 15 dias, no dia 31, nosso bispo estaria aqui pela primeira vez aqui na nossa paróquia. Já estava marcado para crismar, não é? Aqueles que estão se preparando. Mas nós pomos e Deus dispõe, não é assim? E não aconteceu, mas ele virá ainda, quem sabe este ano, para crismar aqueles que estão se preparando para o crisma. Meus irmãos, o que é que nós queremos pedir a Nosso Senhor hoje? Pedir a Ele que nos dê a graça constante do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa agir em nós apesar das nossas fraquezas, das nossas misérias. Que o Espírito Santo possa agir em nós, nos transformando cada dia em discípulos de Jesus Cristo. Em pessoas que vivem o verdadeiro amor, o amor de Deus, o amor que nosso Senhor nos deu. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Vem, Espírito Santo de Deus, vem fecundar o nosso coração, nos iluminar com a sua luz e nos aquecer com o seu calor. Amém.